O suor escorria pela têmpora de Marcos enquanto ele apertava o volante da van preta com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos. As sirenes uivavam a menos de 1 quilômetro atrás deles, e o azul e vermelho das luzes policiais ocasionalmente iluminava o retrovisor. Mais rápido! Porra! Gritou Rafael, o líder do grupo, segurando uma metralhadora contra o peito. Sangue fresco manchava sua camiseta preta, e não era dele. O Bando dos Cinco, como eram conhecidos nos noticiários, havia acabado de realizar seu assalto mais audacioso. Um roubo simultâneo a 3 agências bancárias na avenida principal de São Paulo. 16 mortos, incluindo 2 policiais e uma criança que estava no lugar errado, na hora errada. Vanessa verificava o dinheiro no banco traseiro da van, seu rosto normalmente bonito distorcido por um sorriso cruel. Era a única mulher do grupo, mas facilmente a mais impiedosa. Tinha sido ela quem executará o gerente do banco principal quando ele demorou mais de 5 segundos para abrir o cofre. 4.720.000, ela anunciou, lambendo os lábios. Nossa maior pegada até agora. Os outros 2, Bruno e Tadeu, estavam alertas nas janelas laterais, armas em punho. O grupo tinha deixado um rastro de destruição por todo o país nos últimos 3 anos. Assaltos a bancos, sequestros de empresários, tráfico de drogas, execuções a sangue frio. A imprensa os chamava de os demônios urbanos, um título que eles ostentavam com orgulho doentio. Tem uma entrada à direita, apontou Bruno, avistando uma estrada secundária. Parece uma rodovia antiga, podemos despistá-los lá. Marcos virou bruscamente, fazendo os pneus cantarem contra o asfalto. A van sacolejou quando atingiu a estrada mal conservada, que parecia se estreitar à medida que avançavam. Algo mudou quase imediatamente. As sirenes começaram a ficar distantes até desaparecerem por completo. Os celulares perderam sinal simultaneamente. O rádio começou a emitir apenas estática. Que merda de lugar é esse? Murmurou Tadeu, olhando pela janela. A paisagem ao redor era estranha. As árvores pareciam deformadas, com troncos retorcidos que lembravam figuras humanas em posições agonizantes. O céu, que antes estava claro, agora exibia um tom vermelho alaranjado, como se o sol estivesse se pondo em todas as direções ao mesmo tempo. Estamos seguros agora, Rafael sorriu, colocando a arma no colo. Aqueles porcos não vão nos encontrar aqui. Vanessa franziu o senho, subitamente inquieta. Tem algo errado. Vocês não estão sentindo? Parece que está mais quente, completou Marcos, notando que o ar-condicionado da van não fazia mais efeito. Gotas grossas de suor escorriam por seu rosto agora, e não era apenas tensão. Os termômetros do painel marcavam 42 graus Celsius e subindo rapidamente. Para o carro, ordenou Rafael, subitamente sério. Quero ver onde estamos. Marcos parou no acostamento. Quando abriram as portas, o calor os atingiu como uma parede sólida. O ar estava pesado, difícil de respirar, com um cheiro forte de enxofre. A rodovia se estendia à frente deles, serpenteando por um terreno cada vez mais desolado. Não havia placas, não havia marcações, apenas asfalto negro que parecia absorver a estranha luz avermelhada em vez de refleti-la. Bruno foi o primeiro a notar. Olhem, ele apontou para o horizonte, sua voz tremendo levemente. Ao longe, bem onde a estrada desaparecia em uma curva, havia o que parecia ser uma cidade. Mas não era uma cidade normal. As estruturas eram altas, irregulares, algumas parecendo fundidas umas às outras como cera derretida. E havia algo mais. O que parecia ser fumaça negra subia em várias colunas, mas não se dissipava no céu, contorcia-se em padrões impossíveis. Vamos embora daqui, disse Vanessa, pela primeira vez demonstrando medo genuíno. Vamos voltar. Mas quando se viraram, a estrada por onde haviam vindo não existia mais. Havia apenas mais da mesma paisagem desolada, com aquelas árvores retorcidas e o terreno rochoso que agora parecia pulsar como algo vivo. Que brincadeira é essa? Gritou Rafael, sacando sua arma e apontando para o nada. Cadê a estrada? Como resposta, ouviram um som distante. No início parecia o vento, mas logo perceberam que eram vozes, centenas, talvez milhares de vozes gemendo em uníssono, um lamento que fez cada um deles sentir um arrepio gelado, apesar do calor infernal. Entramos no carro, ordenou Rafael, tentando manter a compostura. Vamos seguir em frente. Deve haver uma saída adiante. Retornaram à van, agora um forno metálico. O motor ligou com dificuldade,
emitindo um som que lembrava mais um gemido humano do que mecânico. Marcos engoliu em seco e acelerou. A rodovia se estendia à frente, e a cada quilômetro percorrido, a sensação de estarem se dirigindo para algo terrível apenas aumentava. O que é aquilo? Apontou Tadeu para uma figura à beira da estrada. Era um homem, ou algo que um dia havia sido um homem. Estava de pé, imóvel, mas sua postura era errada, como se seus ossos estivessem em ângulos impossíveis. Quando a van se aproximou, ele virou lentamente a cabeça na direção deles. Seu rosto não tinha olhos, apenas cavidades escuras e fumegantes. Vanessa gritou quando a criatura sorriu, revelando dentes afiados como lâminas. Não parem, disse Rafael, sua voz agora trêmula. Não importa o que vejam, não parem. Mas logo havia mais daquelas figuras ao longo da estrada. Dezenas, depois centenas. Todos deformados, todos observando a van passar com suas órbitas vazias. Alguns agitavam os braços, como se chamassem. Outros simplesmente apontavam para a frente, para a cidade distante que agora parecia maior, mais próxima. Bruno começou a chorar silenciosamente. São eles, murmurou. São todas as pessoas que matamos. Cala a boca, gritou Rafael, mas sua voz falhou. Porque ele também os reconhecia. O segurança do primeiro banco que haviam assaltado. A mulher de um empresário que se recusará a pagar o resgate. O adolescente que havia testemunhado um de seus negócios de drogas. Todos ali. Todos esperando. Um estranho letreiro apareceu à beira da estrada, o primeiro sinal que viram desde que entraram naquela rodovia. As letras pareciam escritas com algo escuro e viscoso que gotejava lentamente. Bem-vindos ao seu destino final. Marcos freou bruscamente. Eu não vou mais longe, ele disse, as mãos tremendo incontrolavelmente. Não podemos continuar. Rafael sacou sua arma e apontou para a cabeça do motorista. Dirija, seu covarde. Deve haver uma saída. Foi quando ouviram um rugido distante, como o de um animal imenso, seguido por um tremor que sacudiu a van. À frente, a cidade estava mais próxima agora, e puderam ver que o que haviam confundido com edifícios eram, na verdade, estruturas orgânicas, torres de carne e osso que pulsavam contra o céu vermelho. E então, como se emergisse da própria estrada, uma figura apareceu à frente deles. Era alta, pelo menos 3 metros, coberta por uma capa esfarrapada que parecia feita de sombras sólidas. Não tinha rosto visível sob o capuz, apenas 2 chamas vermelhas onde deveriam estar os olhos. A figura ergueu uma mão esquelética e apontou diretamente para a van. Chegou a hora de pagar, disse uma voz que não vinha de fora do veículo, mas parecia ressoar diretamente dentro da mente de cada um deles. Rafael, em pânico, atirou através do para-brisa. As balas atravessaram a figura como se ela fosse feita de fumaça. A criatura riu. O som foi como 1000 unhas arranhando um quadro negro. Vocês já estão mortos, disse a voz. Morreram no momento em que entraram nesta estrada. Agora, vão conhecer a eternidade que merecem. Foi então que Vanessa soltou um grito agudo, apontando para o retrovisor. A estrada por onde haviam vindo agora estava repleta de corpos, todos se arrastando em direção à van, uma procissão de vítimas em decomposição. E quando olharam para a frente novamente, a figura encapuzada havia se multiplicado. Agora havia 5 delas, uma para cada membro do bando. 5 executores esperando para conduzi-los ao seu destino final. A van morreu subitamente, como se o motor tivesse sido arrancado. As portas se abriram sozinhas, e um vento quente e pútrido invadiu o interior. Saiam, ordenou a voz. Sua jornada está apenas começando. Contra sua vontade, como marionetes puxadas por cordas invisíveis, os 5 bandidos começaram a sair da van, um a um, em direção às figuras que os esperavam na estrada para o inferno. As pernas de Marcos moviam-se contra sua vontade quando ele pisou no asfalto escaldante. A temperatura devia estar próxima dos 60 graus Celsius agora, mas estranhamente, em vez de queimar, o calor parecia penetrar em seus ossos, instalando-se ali como um parasita. Rafael, sempre o mais forte e destemido do grupo, agora tremia como uma criança, seus olhos arregalados em um rosto pálido como papel. Vanessa foi a última a sair da van. No momento em que seu pé tocou o asfalto, o veículo atrás deles explodiu em chamas negras que não emitiam luz, apenas consumiam. Em segundos, não havia mais nada além de uma carcaça carbonizada. As 5 figuras encapuzadas moveram-se em perfeita sincronia, cada uma posicionando-se à frente de um dos bandidos.
A de Rafael era ligeiramente maior, e as chamas em seus olhos invisíveis pareciam mais intensas. Vocês construíram este caminho, disse a voz, agora vinda de todas as figuras simultaneamente. Tijolo por tijolo, morte por morte, sofrimento por sofrimento. Bruno caiu de joelhos, vomitando um líquido negro e viscoso que começou a se mover por conta própria assim que tocou o chão, formando pequenos insetos que rapidamente desapareceram nas fendas do asfalto. Por favor, implorou Tadeu, lágrimas de sangue escorrendo por seu rosto. Nós podemos mudar. Podemos nos redimir. A figura à sua frente inclinou-se, e embora não houvesse rosto visível sob o capuz, todos sentiram que estava sorrindo. Redenção? A voz era agora quase gentil, o que a tornava ainda mais aterrorizante. O tempo para isso passou há muito. Vocês tiveram suas chances, e escolheram este caminho. Com um gesto amplo, a figura indicou a estrada à frente, que agora se dividia em 5 caminhos distintos, cada um mais medonho que o outro. Cada um seguirá sua própria jornada. Cada um experimentará o que infligiu aos outros. Rafael, num último ato de defesa, sacou uma faca que mantinha escondida na bota e avançou contra a figura à sua frente. A lâmina atravessou o manto negro e emergiu do outro lado sem encontrar resistência. A figura permaneceu imóvel, mas de repente, Rafael gritou. A faca em sua mão havia se transformado em uma serpente que rapidamente se enrolou em seu braço, cravando presas profundas em sua carne. Começa agora, declarou a voz. As figuras encapuzadas se afastaram, mas as sombras de seus mantos pareceram esticar-se, envolvendo cada um dos bandidos como tentáculos de escuridão viva. Marcos sentiu seu corpo sendo puxado para o primeiro caminho à esquerda. Era uma estrada estreita, cercada por paredes de rocha que exibiam rostos humanos em agonia, como se tivessem sido parcialmente absorvidos pela pedra. Reconheceu alguns deles, motoristas de carros fortes que ele havia atropelado durante fugas, transeuntes inocentes atingidos por suas balas perdidas. Para Vanessa, o caminho era diferente, uma trilha que serpentinava por um campo de estacas onde corpos estavam empalados, ainda vivos, gemendo em agonia eterna. Eram todas mulheres, refletindo as rivais, testemunhas e vítimas femininas que ela havia torturado com especial crueldade ao longo dos anos. Tadeu era arrastado para uma caverna cuja entrada lembrava uma boca humana gigantesca. De dentro, ecoavam os gritos das crianças que haviam ficado órfãs por causa das ações do bando. Vozes jovens prometendo uma eternidade de tormento. Bruno encarava o que parecia ser um abismo sem fundo, do qual emergiam mãos suplicantes, centenas delas, milhares talvez, todas pertencentes às vítimas dos sequestros que ele havia planejado friamente, pessoas mantidas em cativeiro sob suas ordens em condições desumanas, muitas enterradas vivas quando os resgates não chegavam. E Rafael, o líder cruel, era conduzido para o centro, para a estrada principal que levava diretamente à cidade aberrante no horizonte. Seu caminho era pavimentado com o que pareciam ser corpos humanos fundidos ao asfalto, ainda conscientes, seus olhos seguindo seu progresso, suas bocas murmurando acusações. Não! Gritou ele, tentando resistir à força invisível que o puxava. Não podem me levar. Eu não mereço isso. A figura encapuzada materializou-se novamente ao seu lado, flutuando alguns centímetros acima do chão de corpos. Merecer? A voz soou quase divertida. Você construiu isso, Rafael. Todos vocês. Cada vida que tiraram, cada dor que causaram, cada lágrima que provocaram, tudo isso forjou estes caminhos. Ele queria argumentar, mas suas palavras morreram quando olhou para trás e viu que seus companheiros já estavam sendo levados, cada um por seu caminho pessoal de tormento. Vanessa gritava enquanto mãos emergiam do solo para agarrar seus tornozelos. Bruno havia caído no abismo, mas de alguma forma ainda estava caindo, seu grito se tornando cada vez mais distante, mas nunca cessando completamente. Tadeu havia sido engolido pela caverna-boca, que agora mastigava lentamente, garantindo que cada segundo de dor fosse experimentado plenamente. Marcos, no entanto, olhou para Rafael uma última vez. Seus olhos se encontraram brevemente, e naquele momento, ambos compreenderam a verdade terrível. Isto era apenas o começo. A eternidade é um tempo muito longo, disse a figura ao lado de Rafael, agora colocando uma mão esquelética em seu ombro. O toque era como gelo e fogo simultaneamente. E vocês terão tempo de sobra para refletir sobre cada vida que destruíram. Rafael sentiu seu corpo sendo empurrado para frente, em direção à cidade feita de carne e osso. À medida que se aproximava, podia ver melhor os detalhes. Torres que pulsavam como corações gigantes,
pontes feitas de tendões esticados, praças pavimentadas com o que pareciam ser línguas e olhos. No centro de tudo, erguia-se uma estrutura colossal que lembrava um trono, feito de ossos e ocupado por uma forma que ele não conseguia, e parte dele agradecia por isso, distinguir claramente. Bem-vindo ao seu novo lar, disse a figura. Ele foi preparado especialmente para você desde o momento em que derramou o primeiro sangue inocente. Rafael quis fechar os olhos, escapar pelo menos visualmente daquele pesadelo, mas descobriu que não podia. Suas pálpebras haviam desaparecido, forçando-o a testemunhar cada detalhe do horror que o aguardava. À medida que os 5 caminhos se desenrolavam separadamente, cada um dos bandidos começou a experimentar sua própria versão personalizada do inferno. Para Marcos, era um ciclo interminável de acidentes de carro, sendo repetidamente esmagado e queimado, apenas para se regenerar e sofrer novamente. Para Vanessa, era ser desmembrada pelas mulheres que havia matado, cada uma delas agora poderosa e implacável, nunca permitindo que ela perdesse a consciência durante o processo. Tadeu descobriu que seria eternamente perseguido pelas crianças que havia deixado órfãs, pequenas figuras com olhos negros e sorrisos cheios de dentes afiados que nunca se cansavam da caçada. Bruno estava condenado a cair para sempre, passando por níveis cada vez mais profundos de escuridão, ouvindo as vozes de suas vítimas contando histórias de suas vidas interrompidas, vidas que ele havia roubado sem pensar 2 vezes. E Rafael, o líder que havia orquestrado tantas mortes, tantos crimes, tanto sofrimento, para ele, o destino era talvez o mais cruel. Ele seria levado ao coração daquela cidade abominável, onde seria apresentado ao regente daquele domínio, a entidade que governava aquela versão particular do inferno. Enquanto era conduzido através das ruas feitas de agonia, Rafael percebeu figuras familiares observando das janelas e esquinas. Todos os seus antigos amigos que haviam morrido em operações anteriores, todos os rivais que ele havia eliminado, todos os traidores que havia punido. Estavam ali, esperando por ele, com sorrisos que prometiam uma eternidade de retribuição. A figura encapuzada parou diante do que parecia ser um palácio feito de ossos e carne fundidos. Ele está esperando, disse a voz. O senhor deste domínio sempre aprecia pessoalmente a chegada de almas como a sua. As portas se abriram, revelando um salão vasto cujo teto parecia estar em chamas perpétuas. No centro, sobre um trono de crânios, estava uma forma que simultaneamente lembrava um homem e uma besta. Algo tão horrível, tão contrário a tudo que era natural, que a mente de Rafael começou a fragmentar-se apenas por tentar compreendê-la. Você tem uma eternidade de dor à sua frente, disse a figura encapuzada, empurrando Rafael para dentro. Mas saiba que cada momento de sofrimento que experimentar será apenas uma fração do que você infligiu a outros. As portas se fecharam atrás de Rafael, selando seu destino. Seus gritos se juntaram à sinfonia de agonia que ecoava por toda aquela dimensão infernal. Nas 5 estradas diferentes, os 5 bandidos que haviam semeado tanto terror durante suas vidas agora colhiam o que haviam plantado. Seus caminhos nunca mais se cruzariam, mas cada um carregaria para sempre a consciência de que, de todas as vítimas que haviam feito, as finais foram eles mesmos. A van carbonizada permaneceu na encruzilhada como um monumento, um aviso para qualquer outra alma que pudesse um dia encontrar aquela estrada. A estrada para o inferno, pavimentada não com boas intenções, mas com as consequências inevitáveis de escolhas imperdoáveis. E em algum lugar, bem distante dali, no mundo dos vivos, os noticiários relatavam o fim trágico do infame Bando dos 5, encontrados carbonizados em sua van após uma perseguição policial que terminou em um trágico acidente na BR-666, uma rodovia raramente utilizada e conhecida localmente como a Estrada dos Condenados. Ninguém jamais saberia o verdadeiro destino daquelas 5 almas. Ninguém, exceto as centenas de vítimas que, de alguma forma inexplicável, sentiram um estranho conforto naquela noite, como se uma antiga dívida finalmente tivesse sido paga.